foi isso que aconteceu com a igreja, né? Deus, ele usa pessoas, uns para ensinar, outros para evangelizar, visitar, e assim o nome do Senhor vai sendo glorificado. Hoje a lição, irmãos, é de número 5. Estamos atrasados com relação às outras igrejas, com certeza. Eles devem estar aí quase finalizando essa revista. Mas nós estamos aqui seguindo lição por lição. E hoje é a lição de número 5, o avivamento na vida da igreja. O texto áureo diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Lá está em Atos, capítulo 2, versículo 4. A verdade prática diz assim: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Irmãos, muitas vezes as pessoas acham que é só através do Espírito Santo, mas está dizendo aqui, e dos dons espirituais, que depois eu vou citar aqui algumas referências, 3 referências, para que nós possamos ter uma ideia que o enchimento, a evidência, né, do batismo com o Espírito Santo, não é só o falar em línguas. Tem outros dons, por exemplo, o dom do amor, onde uma pessoa vai fazer visita para quem está doente no hospital. Isso também é um resultado de um avivamento, não é verdade? Então nós vamos estar estudando aqui, lendo alguns versículos. Mas eu gostaria que a gente fizesse aqui a leitura em classe. Como de costume, eu vou ler uma, e vocês vão ler a seguinte. Quem não tem a revista, vai ler aí, está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do versículo 1 ao 13. Atos dos Apóstolos, os irmãos que não sabem, Atos é o livro escrito por Lucas, o segundo livro, e este livro, ele vai falar sobre a história, o nascimento da igreja, né, depois do Pentecostes. Vamos ler? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto e Ásia. E cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas do Senhor. E outros zombando diziam: estão cheios de mostos. Felipe, faz um favor, chama a pastora lá para mim, tá bom? Meus irmãos, é uma escola bíblica e, como eu digo de costume, eu gostaria que vocês participassem. Não quero só eu aqui falar, mas eu quero que vocês participem, deem a opinião, e vocês também podem falar de experiências, porque aqui nós vamos trocando ideia e nós vamos aprendendo a palavra do Senhor nesta manhã. Nós vemos aqui, irmãos, que a marca da igreja de Cristo, nós vamos através do livro de Atos, a primeira marca é a firmeza da doutrina, né? Era o seu alicerce. Por que essa igreja cresceu? Por que essa igreja chegou até os nossos dias? Porque ela sempre foi firme na doutrina. O segundo, irmãos, é porque ela levava a oração a sério. Então é a marca da igreja de Cristo, firmeza na doutrina, e era uma igreja que ela levava a oração a sério. Então eu quero começar esta aula dizendo isso. Mas antes de começar a aula, nossa pastora está aqui, eu quero aqui passar a direção para ela,
passar a direção para a nossa pastora, que está conosco, é uma alegria nesta manhã. Já vai sair para a visita, mas queremos aproveitar aqui esse minuto. E eu já quero aqui retornar a direção para ela. A paz do Senhor, cheirosas e cheirosos. Amém? Queridos, se nós pudéssemos entender a importância que é estar numa escola dominical, né? Eu digo que como eu cresci numa igreja, toda a base que eu tenho hoje para o meu pastoreio, para o meu ministério, vem da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude, que eu cresci todos os domingos indo à escola dominical, vendo os meus professores ministrar. E isso é tão importante para a nossa vida, né? E eu quero fazer um convite a você que está em casa. Falte não, faça um esforço, venha. É muito bom estar aqui aprendendo do Senhor. Nós vamos falar hoje sobre avivamento. Eu já vou devolver para o pastor Cido. Estava ouvindo o pastor Cido dar a introdução. E pensando, pastor Cido, exatamente o que o senhor falou. Nós perdemos a oportunidade de sermos avivados porque ficamos olhando para o movimento que acontece nos lugares e nos esquecemos que o dono do movimento está em nós. Né? E eu me lembrei aqui da passagem do tanque de Betesda, do paralítico tanque de Betesda, que eu até ministrei lá no Bom Recanto sobre isso. É o típico exemplo de uma pessoa que estava no lugar certo, na hora certa e da forma errada. Porque estava esperando o movimento e não se deu conta que o dono do movimento estava falando com ele. E quando o Senhor pede para ele, fala, você quer ser salvo? Ele fala, mas eu não tenho quem faça por mim, quem me leve até lá. Então, irmãos, avivamento é justamente isso. Nós ficamos esperando os movimentos espirituais acontecerem, o fogo de Deus cair. Não, o avivamento não está ali, o avivamento está em Cristo, e Cristo está em nós. E os dons do Espírito estão à disposição de todos nós. Então, que nós possamos prestar mais atenção dentro de nós, dentro de Cristo que habita em nós, e pedimos ao Senhor que nos habilite a termos os dons do Espírito Santo, e que nós possamos ser capacitados por Ele e viver de fato o avivamento. O avivamento não é lá, o avivamento é aqui. Começa aqui e contagia quem está do lado. Deus abençoe, pastor Cido, fica à vontade. Meus irmãos, que maravilhoso. Fala da nossa pastora, né? Porque no momento atual a gente ouvimos, olha, tem um avivamento lá nos Estados Unidos e ele vai chegar aqui. Realmente eu creio que o avivamento está lá, porque nada acontece. O Espírito Santo, irmãos, ele é responsável por todo tipo de avivamento, mas o Espírito Santo de Deus, ele é onipresente. O mesmo Espírito está nos Estados Unidos, está no Japão, e ele está aqui no Brasil, na igreja paulistana. Mas, irmãos, o avivamento, ele acontece de repente assim? Não. Ele não acontece de repente, hoje vai acontecer um avivamento. Nós vamos ver aqui, irmãos, que há uma preparação. Aqui nós vamos ver, através da igreja de Cristo, que esse avivamento, no dia de Pentecoste, ele não aconteceu de repente. Ele já tinha sido avisado, eles estavam orando, eles estavam buscando, e eles acreditavam. Porque Jesus falou, olha, vocês aguardem, que vai descer o Espírito Santo. Eu vou enviar outro Consolador sobre a igreja, sobre vocês. Então não é de repente. Então alguém acha que vai chegar um dia aqui, vai vir lá dos Estados Unidos e vai vir como uma bomba e todos vão ser avivados. Não. Deus, ele tem um avivamento para nós. Ele tem um avivamento, mas existe uma preparação. Amém, irmãos? Mas eu achei interessante aqui no texto, que diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Os irmãos sabem que a festa de Pentecoste era uma das festas judaicas, era uma festa depois da Páscoa, do domingo de Páscoa, 50 dias depois, se comemorava o quê? Depois do êxodo, depois que eles saem, eles vão receber, 50 dias que eles saem lá do Egito, eles recebem o quê? A palavra do Senhor, os 10 mandamentos. Então eles comemoram esta palavra, os mandamentos, a Torá que eles receberam. Então eles festejam. Então isso era a festa de Pentecoste, que também recebe outros nomes. Então era essa época, por isso tanta gente de diferentes lugares neste lugar. Porque a festa da Páscoa era uma festa mais interna deles, mas o dia de Pentecoste era comemorado e vinha pessoas de todo lugar para comemorar. Então Deus é um Deus que ele faz as coisas no dia certo e na hora certa. Ele, na sua onisciência, ele sabia que muitas pessoas estariam reunidas naquele lugar. E assim Deus também, ele conhece o desejo do nosso coração, a entrega, a obediência, e ele tem o dia certo para derramar o seu poder.
Mas aqui o texto diz o seguinte: eles estavam reunidos no mesmo lugar. Comunhão, reunião, busca. E aí ele fala no versículo 2: e de repente. Então não é algo programado, irmãos. Não é algo quando eu quero. Eu não marco uma data, eu não marco lugar para isso. William, aconteceu de repente. Jesus tinha falado para eles: olha, vocês aguardem, fiquem em oração. E aí o texto diz aqui: de repente, uma hora que ninguém esperava, olha só, veio do céu. O que eu aprendo também? Que não sou eu que promovo esse movimento. Homem nenhum é capaz de promover o movimento, enviar o Espírito Santo. Ele veio da onde? Veio do céu. Primeiro foi de repente, inesperado. Segundo, de repente. Nós estamos aqui, Deus pode mandar esse poder do alto céu, batizar com o Espírito Santo, capacitar dons. Ele pode fazer isso no nosso meio. Não existe um momento. Não é somente no culto à noite, não é somente numa campanha. Porque às vezes nós esperamos o poder de Deus cair numa campanha, né? Fazemos aqui uma campanha de 10, de 15 dias, então Deus vai derramar, Deus vai curar. Não, Deus é um Deus que Ele faz no momento que Ele quer. Então vem de repente. Segundo, Ele veio do alto céu. É Deus quem manda. Vou deixar aqui porque vocês vão falando, está gravando. E eu quero que participe. Irmãos, é importante a gente entender que é de repente e não do nada, né? De repente aconteceu, mas já estava acontecendo uma busca, já existia uma festa, já existia uma preparação, os corações já estavam ali propícios. Então, assim, às vezes as pessoas confundem isso. Eu comecei a pregar, então do nada Deus vai descer. Não, do nada Ele não desce. Ele vai descer de repente. De repente significa que você já está buscando, que você já está querendo, que você está propício a isso. Então, quando Ele olhar para nós e ver em nós a sinceridade do nosso coração, aí de repente Ele desce. Mas não é do nada. De repente é na vontade dele, né? Ter o momento. Às vezes a gente vê Deus falando para alguém: olha que eu vou te usar na pregação, na palavra. E a pessoa senta e espera mandar. Não, você vai ter que aprender, vai ler a Bíblia, vai para a escola bíblica, vai fazer um curso teológico, vai ouvir pessoas. E aí Deus, no momento dele, de repente, Ele vai começar a usar. Não é verdade? E lá eles estavam assim buscando, eles estavam orando e esperando a promessa. Pode falar, pastora. Na hora de Deus mesmo. Eu me lembro que, eu não vou saber a data específica, eu não lembro do ano. Mas eu me lembro que terminou a festividade, uma festividade à tarde, né? E o pastor William disse que não ia suspender o culto à noite. Eu me lembro como hoje, eu acho que a Marisa estava até neste culto, o irmão Cid também, que tinha poucas pessoas, pouquíssimas mesmo, que todo mundo cansado, foi embora, né? E havia tido 2 dias, 3 dias de festa, né? E naquele dia o Senhor batizou o irmão Genaro, a Duca e o irmão Valdeci com o Espírito Santo. Esses dias eu estava até rindo, porque eu falei que quando Jesus batizou o irmão Genaro com o Espírito Santo, ele agarrou o irmão Valdeci pelo meio, o irmão Valdeci é miudinho e ele saiu pulando com o irmão Valdeci. E o Senhor batizou a Duca com o Espírito Santo, enquanto a nossa irmã Leila louvava ao Senhor com um hino. Ela veio cantar e na hora que a irmã começou a cantar, a Duca começou a bater as pernas aqui, começou a tremer e de repente o Senhor tomou. Então é de repente mesmo. Mas nossos irmãos já estavam buscando o revestimento. E o Senhor desceu uma hora que alguém não esperava. Talvez alguém dissesse: acabou a festa, à noite o culto vai ser monótono. Mas esquecendo que todos já estavam cheios, já haviam buscado todos aqueles dias, né? Estavam ali e o Senhor trabalha na hora e no momento que Ele quer. Irmãos, completando, por isso que é bom falarmos da experiência. Então, quando falamos de repente, é porque no momento do Senhor. Mas já havia uma preparação, já havia uma busca. Que coisa linda. Então nós vemos aqui que de repente, veio do céu. Fala aqui que também apareceu o quê? Um som, um barulho. Por isso que nós falamos que são pentecostais, porque o Pentecoste vai falar de barulho. Mas por que barulho? Porque está cheio, irmãos, o Espírito Santo. Então nós vemos aqui que teve um som. E aqui no versículo 3 que fala: e foram vistos como de línguas repartidas como de fogo. Irmãos, o poder de Deus é fogo. Fogo que consome pecado.
É um fogo que ele aquece, é um fogo que muda a vida da pessoa. Não é fumaça, não. Aqui não foi visto fumaça, aqui foi visto fogo. E fogo do Espírito Santo de Deus. E para que tudo isso? Aí eu gostaria de fazer uma pergunta, porque ainda nós vamos entrar aqui na lição. Estamos lendo o texto. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para vocês. Por que a igreja precisa do Espírito Santo? Por que a igreja? Porque nós vamos ver que a igreja de Atos, ela foi revestida do Espírito Santo de Deus. Jesus mandou aguardar. Jesus não falou, vai fazer a missão, se espalhe. Qual foi a ordem de Jesus? Se reúnam e aguarde a descida do... E por que a igreja precisa do Espírito Santo? Cid, eu vejo o Espírito Santo como um combustível para que nós possamos nos movimentar. Como combustível. Como um combustível. Porque um veículo ele não se movimenta sem um combustível. E eu acho que a igreja, sem o Espírito Santo, não tem como ela se movimentar. Ok. Mas alguém quer falar alguma coisa? Por que a igreja precisa do Espírito Santo? Irmãos, participe. Eu costumo dizer aqui, pastora Isa, para eles, que a escola bíblica é um lugar que a gente pode errar aqui. Podemos errar porque aqui a gente corrige, né? Nós não podemos errar quando vai pregar, quando estamos aqui em cima, porque aqui não dá para corrigir às vezes, mas na escola bíblica a gente corrige aqui se errarmos, né? Então os irmãos aqui podem falar à vontade. A pastora vai falar? Eu vejo assim, pastor Cidel, que eu estava falando no começo. Os dons são de quem? São de Deus. Que vem através. Então eu preciso do Espírito Santo para alcançar os dons, para poder alcançar o avivamento em Deus. Tá certo. A pastora diz que o Espírito Santo que dá os dons. Mas alguém quer falar alguma coisa? Por que a igreja precisa do Espírito Santo? Pastor Tiago. A paz do Senhor Jesus. Eu vejo como um direcionamento, né? Uma certa vez eu estava trabalhando e aconteceu um fato e eu senti, né, algo do Espírito Santo de Deus em tomar uma atitude. Quando eu olhei para o céu e aquela atitude que eu tomei, eu senti que foi de Deus e veio do Espírito Santo. Então, acho que um direcionamento, né? Direcionamento. Tudo que foi falado, irmãos, o Espírito Santo, ele vai ativar. Ele vai fazer ativação na vida da igreja e do crente. Por exemplo, Jesus. Jesus, ele começa seu ministério com quantos anos? 30 anos depois do batismo. Depois que o Espírito Santo desceu sobre ele. Jesus não era Deus? Era. Mas então por que ele precisava do Espírito Santo? Já falamos isso. Jesus, ele se despiu da sua glória, do seu poder, da sua divindade. Então ele precisou do Espírito Santo ativar para fazer o quê? A sua obra. E assim mesmo é a igreja. A igreja agora ela precisa da ativação, do poder do Espírito Santo para ela começar a missão. Irmãos, então, tantas pessoas ela pede, ela deseja. Sim, a pastora vão sair, eles vão fazer uma visita, estão saindo. E nós continuaremos aqui. Então, irmãos, importante para nós sabermos aqui, Jesus, o Espírito Santo veio sobre a vida de Jesus, a partir daí ele começa o seu ministério, começa a curar, expulsar demônios e tantas outras coisas. E a igreja não é diferente. A igreja, os apóstolos, aqueles andavam com Jesus, né? Eles viam Jesus fazendo os milagres, Jesus também deu autoridade para eles ir, os 70 saíram, mas agora Jesus, ele sabia que a igreja, irmãos, ela ia seguir, mas sem o Espírito Santo de Deus, ela não ia conseguir. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele tem que estar na direção da igreja, da vida, senão o que nós vamos fazer vai ser só da carne. O que eu vou fazer, todas as minhas atitudes vai ser da carne. Então eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então aqui o Espírito Santo de Deus, tanto ele agiu na vida de Jesus para começar o ministério, como agora ele vai agir na vida da igreja. Então Jesus falou, eu vou para o Pai, e eu enviarei outro Consolador. Jesus está falando, eu vou enviar outro, mas da mesma essência. Para quê? Para vocês continuar a obra. Jesus sabia que sem o Espírito Santo de Deus, a igreja ia fracassar. Então nós começamos nesta manhã também entendendo que sem o Espírito Santo de Deus, na nossa caminhada com Cristo, nós vamos fracassar. É Ele que ativa a minha e a tua vida. E aí nós vamos ver aqui que Ele vai dar dons espirituais para a sua igreja. Para quê? Para nós servirmos. Então se você é batizado,
ou você tem pedido o dom do Espírito Santo, ou qualquer um outro, irmãos, não é para você próprio, é para a edificação da igreja, é para servir, é ministério. E aí eu gostaria, antes de iniciar aqui, que nós fizéssemos algumas leituras. Alguém vai abrir aí 1 Coríntios, capítulo de número 2, Coríntios 12, do 8 ao 11. Um abra aí, por favor. O outro vai abrir na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4 e o verso de número 11. E outra pessoa vai abrir em Romanos, capítulo 12, do verso 6 ao 8. Porque nós estamos falando aqui do batismo do Espírito Santo e automaticamente de dons espirituais. Então, para que Deus vai capacitar, vai dar dons espirituais? É para a edificação da igreja, é para trabalho, é para serviço. Ele vai dar dons aqui para a igreja, para a igreja evangelizar, para ela pregar, para ela sair. E às vezes, irmãos, quantas pessoas já receberam o batismo com o Espírito Santo, foi potencializado, né? E aí fica parado. Mas não é para isso que ele nos chamou. Nós vamos ver que a igreja, depois que ela recebe da descida do poder do Espírito Santo, a igreja agora começa a sair, começa a evangelizar. Ela se espalha para pregar e ela vai crescer pelo poder do Espírito Santo de Deus. Alguém achou aí Coríntios, capítulo 12? Do 8 ao 11? Cadê o microfone que estava usando? Leia aí. Quem achou Coríntios 12, capítulo 12, do 8 ao 11? Pode ler. Leia aí, outro já abra Efésios, capítulo 4, verso 11. 12 e 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera em todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Do 8 ao 11. Vai lendo. É o capítulo 12, capítulo 12, versículo 8 ao 11. do 8 ao 11. Isso, vai falar dos dons aí. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de milagres, a outro profecia, a outro dom de discernir os espíritos, a outra variedade de línguas e a outra a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Olha aí, irmãos, antes que a irmã Lia comece a ler, ela vai ler em Efésios, ou tu acha Romanos 12 aí, por favor, 6 ao 8. Irmãos, foi dado aí vários dons. E quem foi que deu? O mesmo Espírito. Então, o Espírito Santo é que dá o dom. O que nós falamos aqui? Que vem do céu. É dado pelo Espírito Santo de Deus, foi distribuído dons. Agora, Efésios 4:11. A paz do Senhor Jesus. Ele deu uns como apóstolos e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Irmãos, preste atenção. Por que eu estou mandando ler? Para a gente diferenciar. Em Coríntios foi os dons espirituais, dados pelo Espírito Santo. E agora, esse que a nossa irmã Lia leu em Efésios 4:11, são dons ministeriais, são dons de governo, para governar a igreja. Então, pastores, mestres, evangelistas, doutores, né, pastores. Então, são dons ministeriais, de ministério, para pastorear. Tá certo? E os outros são dons espirituais. Então, esses dons aqui ministeriais, irmãos, são chamadas específicas para pessoas que Deus resolveu chamar. Nem todos serão pastores, nem todos serão mestres, nem todos serão evangelistas. São chamados ministeriais específicos. Agora, os dons espirituais é para todos. Vocês estão vendo, eu estou mandando ler para vocês diferenciar. Agora, Romanos, capítulo 12, do 6 ao 8. Quem vai ler? William. Irmãos, eu estou mandando. Do 6 ao 8. Estou mandando vocês lerem para a gente abrir a Bíblia, participar, interagir. De modo que tenho diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar.
O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Olha aí, irmãos. Foi dado segundo a sua graça. Então Deus dá uma porção para cada um diferente. Mas o que ele está falando? Que você que recebeu, exerça com excelência. Exerça com amor. Né? Porque quantas pessoas têm negligenciado o dom, irmãos? Quantas pessoas têm dom de profecia e às vezes Deus quer usar e segura? Quantas pessoas Deus tem dado o dom do amor para exercitar e a pessoa não exercita mais? As pessoas estão paradas, mas Deus não deu o dom para a sua igreja para ficar parado, William. Deus deu os dons para que o seu reino possa crescer através da nossa vida. O dom é para mim? É para você? Não. O dom é para edificar quem? A igreja, irmãos. Então, quando Deus nos dá o dom, não é para mim e para você, é para os outros. Então, que nós possamos entender isto nesta manhã. Porque nós estamos falando aqui do avivamento na vida da igreja. E aí eu gostaria de aqui dizer para vocês o que é igreja. A igreja, ela vem da palavra grega eclesia, que significa o quê? Chamados para fora. É uma assembleia, um grupamento de pessoas que ela foi chamado para fora. Então eu e você como igreja, nós somos chamados do mundo, irmãos. Nós somos chamados do mundo para fora. Para quê? Para fazer a vontade do Senhor, para evangelizar, para pregar, para falar do Senhor Jesus. Então isto é a igreja. É a minha e a tua responsabilidade. Tá certo, irmãos? Então eu gostaria de iniciar aqui agora os tópicos. Vocês têm na sua revista aí, o primeiro tópico vai falar o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Então nós já sabemos sobre o batismo. A pastora Raquel acabou de falar, na nossa igreja aqui, nós já vimos aqui batismo com o Espírito Santo. Muitos irmãos em outros lugares, na sua caminhada. Mas aqui o batismo, qual é o público? Quem pode ser batizado com o Espírito Santo? Quem pode receber o batismo com o Espírito Santo? Então está aqui, o chamado abrangente de Jesus. A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência da salvação. Então, irmãos, para ser batizado, precisa ser salvo. Precisa ter aceitado Jesus, precisa ter se arrependido, deixado o pecado, né? E ter aceitado Jesus. Então, primeira exigência aqui para receber o batismo, a primeira condição para receber o batismo é ser salvo. Alguém já viu alguém aqui ser batizado com o Espírito Santo sem ser crente? Não? Eu já vi. Então fale aí, Mandu, que nós queremos ouvir. Irmãos, mas aí nós temos aqui dizendo o quê? Precisa ser salvo. Eu já vi, veja bem, nós já vimos o que? A pessoa aceita Jesus, ela se arrepende, ela levanta a mão e aceita Jesus. Já recebeu o quê? A salvação. E muitas vezes vem aqui e é batizado na hora. Então, isso pode acontecer. Agora, sem ser salvo, não, irmãos. Se a pessoa não se arrependeu, não confessou o pecado, não tem como a revista está dizendo. Por quê? Porque o Espírito Santo, irmãos, ele não vai habitar naquele que não foi salvo. Ele não vai habitar no ímpio. Agora, nós sabemos lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele visitava. Olha que coisa interessante, né? Ele visitava. Vocês lembram Sansão? O Espírito Santo vinha, dava força, ele lutava, vencia, depois o Espírito Santo saía. Não era assim? Nos Juízes em geral. Nós vemos lá nos Juízes que o Espírito Santo vinha, agia na inteligência, na força, e depois ele ia embora, visitava. Mas hoje, irmãos, no Novo Testamento, eu e você temos privilégio, glória a Deus. Ele não visita, ele habita. Olha que coisa maravilhosa. Ele visitava, Sansão, irmãos, olha, os filisteus estão vindo. Pegou uma queixada, matou 1000 homens. As pessoas quando colocam aí no filme de Sansão, colocam aquele homem grande, musculoso. Eu não imagino isso, porque a força de Sansão não estava no músculo, William.
Não estava ele praticar qualquer tipo de esporte. A força de Sansão estava o quê? No Espírito Santo que vinha sobre ele. Então o Espírito Santo vinha e saía. Tanto é que Sansão foi um homem que ele não tinha uma vida espiritual constante. Ele era usado aqui por Deus, William. Daqui a pouco ele estava lá no meio das mulheres que Deus não permitia. Ele estava aqui, daqui a pouco ele estava fazendo coisas que Deus não agradava. Por quê? Porque o Espírito Santo não habitava. Mas aí o privilégio que eu e você temos, irmão, que nós temos que glorificar. Porque ele não só visita, mas ele habita dentro de nós continuamente. Glórias a Deus por isso. Isso. É verdade, eles receberam e Deus deu a oportunidade deles dar continuidade, que é o que nós vamos falar na lição. Porque avivamento, ele não é algo que só acontece de momento. Ele acontece, ele tem continuidade. Nós falamos aqui que o avivamento, ele não acontece de repente, ele acontece de repente, mas não agora. Ele já vem o quê? De uma preparação. Então aí no caso, essas pessoas ouviram a palavra, se arrependeram, confessaram para Jesus, mas de repente não tiveram força para continuar. Mas o Espírito Santo, irmãos, o público-alvo tem que ser quem? Pessoa salva. Tem que ser salvo. Amém. Tá certo? Então o Espírito Santo é para a pessoa que foi salva. Obrigado. Sendo necessário o quê? Olha só. Arrepender-se. Amém. Arrepender-se, crer no Evangelho. Então, se a pessoa arrependeu e creu, William, ela recebe o batismo com o Espírito Santo. Mas uma pessoa que não se arrependeu, que não creu, é impossível ela receber o batismo com o Espírito Santo. Irmãos, de repente alguém por aí, ela pode ensinar alguém a falar em língua estranha, outra pessoa pode imitar a língua estranha sem ser batizado, aí isso sim pode acontecer. Mas o Espírito Santo de Deus, ele só vai batizar, ele vai habitar em alguém que se arrependeu e alguém que aceitou o Evangelho. Olha só, pois sem arrependimento e fé não há salvação. Não, foi o que eu falei aqui, irmã Lia. Foi o que eu falei aqui no começo, sobre o enchimento, o batismo com o Espírito Santo. Aqui no texto, ó, no versículo 2. E de repente, então não se ensina, e nem é origem humana. Ele é de repente, e ele vem da onde? Do céu. Olha o que está dizendo, de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Então aconteceu de repente e veio do céu. Eles estavam orando, clamando, mas ninguém naquele lugar, William, ninguém naquele lugar era capaz de promover este poder. Veio da onde? Do céu. Então não se ensina, viu, irmã Lia? Se alguém está ensinando, se alguém está aprendendo com alguém, está errado. Porque a Bíblia nos ensina que esse poder, que esse revestimento do Espírito Santo de Deus, ele vem do céu. Glórias a Deus por isso. Mais alguma dúvida? A segunda condição é obedecer a Deus. Olha aí, irmãos. Então não adianta alguém dizer que é cheio, que foi batizado, que é usado, se não obedece, pastora Solange. Então ele precisa o quê? Obedecer a Deus. Pois nosso arrependimento e fé deve apresentar o quê? Fruto dignos. Então, quando é que eu sei que alguém, ele realmente, ele é cheio, ele é batizado com o Espírito Santo? Quando ele apresenta fruto digno do Espírito. Se a gente olhar, nós vamos ver que tem um fruto do Espírito lá. Mansidão, temperança, amor. Então, quando eu sei que alguém é salvo, que ele é arrependido, ele tem que ter o fruto do Espírito Santo. Então, é isso que vai nos dizer, né? Ele deve apresentar frutos dignos. E, finalmente, a terceira condição é o quê? Santificar-se. Pois, sem santificação, ninguém verá a Deus. A irmã Duca que apresentou aqui um exemplo de alguém que recebeu o batismo e não permaneceu. Por que não permaneceu, William? Porque não santificou. E o que é santificar? Porque, irmãos, uma coisa a Bíblia diz que nós somos santos, sim ou não? Mas o que é ser santo? É porque eu não cometo mais pecado? Não. Ser santo significa separado. Então, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós somos separados para fora, como eu disse. Mas aí, eu preciso o quê? Me santificar. E o que é santificação? É gradualmente, dia após dia, oração, jejum, participação no culto, ouvindo a palavra, guardando, obedecendo. Então a santificação ela é progressiva, cada dia eu vou me santificando mais, até nós chegarmos à estatura de varão perfeito. Então, irmãos, eu não posso aceitar Jesus
acabou, permanecer do jeito que eu estou. Eu preciso ter busca. Senhor, eu preciso largar tudo aquilo que Deus não se agrada, o pecado. O que é santificação? É eu me afastar do pecado e me aproximar de Deus. Eu me afasto daquilo que não agrada a Deus e me aproximo de Deus. Isso é santificação. Então eu posso me santificar de uma vez por toda? Não, cada dia. Hoje nós estamos na escola bíblica, à noite nós estamos no culto e recebemos mais uma porção. Na semana a gente volta para o culto de novo, mais uma porção. No domingo nós voltamos de novo, mais uma porção. Isso é santificação. Amém, irmãos? Então, muitas pessoas recebem o batismo, a porção, o poder, e não permanecem. Por quê? Porque não quer deixar o pecado, não quer orar, não quer renunciar, mas precisa do processo de santificação. Graças a Deus por isso. Tá certo? Esse chamado de Jesus é para todas as pessoas. Ele antecede a experiência do batismo no Espírito Santo. Então ele está dizendo o quê? Que a salvação é primeiro. Primeiro eu ouço a palavra, eu creio na palavra, eu me arrependo, aceito Jesus. Então primeiro a salvação, depois o batismo com o Espírito Santo de Deus. Nunca de uma maneira inversa. Mais alguma dúvida, alguma pergunta, irmãos? Os irmãos, fiquem à vontade para falar aí. A promessa é para todos os salvos. E para quem é o batismo, irmãos? Será que Jesus tem alguém exclusivo para receber esse poder, esse revestimento? Não, é para todos. Inclusive, o que é o batismo com o Espírito Santo, irmãos? O batismo com o Espírito Santo é um revestimento. Por quê? Vocês lembram que Jesus ele morreu e ressuscitou. E a Bíblia diz que ele apareceu para mais ou menos ou mais de 500 pessoas. Mas quantos que estavam lá no cenáculo, William? 120. Irmãos, vocês veem que receber poder, a graça de Deus, é necessário busca, perseverança, oração. E por que muitos, irmãos, não têm recebido? Porque de 500 que viram Jesus, que testemunharam, somente 120 obedeceram a voz. Porque Jesus não falou para todos? Permaneçam lá e aguardem, que eu vou enviar para vocês. Mas todos permaneceram? Não, só 120. Nem a metade, irmãos. Nem a metade. Mas o batismo com o Espírito Santo, o revestimento é para todos. Então o revestimento o que é? Todos já eram salvos. Estavam ali os discípulos, estava ali a mãe de Jesus, outros, tá certo? Então todos já andavam com Jesus, todos já eram salvos, William. Acontece que somente 120 permaneceu. Então o revestimento não é salvação, já está salvo. É como você colocar uma camiseta e você colocar uma blusa por cima. Você está revestindo aquilo que já está vestido. Então você já está vestido, mas você vai revestir com uma blusa para suportar o frio. Então o revestimento aqui, irmãos, é um poder extra que Deus manda para revestir, para a graça, para pregar o evangelho, para ter ousadia, para sair. Porque o povo estava aqui com medo de sair. Pedro e os outros estavam com medo, já haviam pegado Jesus, matado Jesus, estavam procurando os seus seguidores, e eles precisavam de ousadia, eles precisavam de graça, de poder. Nós podemos ver Pedro lá atrás, o que ele fez? Negou Jesus. Ah, você não é um deles, fala como eles, parece com ele. Não, nem conheço. Por que ele negou? Medo. Mas agora nós vamos ver Pedro ser revestido aqui, William, e alguém dizer para ele, olha, para de falar desse negócio, nós vamos te soltar aqui, mas você para de falar desse Jesus. E aí o que Pedro responde? Eu preciso obedecer primeiro a Deus. Então ele diz, pode me matar, pode me prender, mas eu não vou deixar de falar de Jesus, porque é ordem dele. Isso é revestimento, ter ousadia. Pedro agora não importava se matasse, se tirasse a sua vida, mas ele queria obedecer a voz de Jesus. Ide, pregai o evangelho por toda criatura. Samaria, Judéias, confins da terra. Mas, irmãos, para pregar, para ter ousadia, eles precisavam desse revestimento. Então, irmãos, não faça nada sem antes pedir o revestimento do Espírito Santo de Deus. E aí nós vemos aqui, a promessa é para todos. Os primeiros a receber essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos, que salvos se reuniam no cenáculo para perseverar em oração. Então, irmãos, eles foram os primeiros. Aí o comentarista vai dizer que a igreja inicia ali. Eu não concordo, porque a igreja inicia ali. Jesus, ele chama os seus discípulos e já começa a formar. Ela vai ser revestida aqui para iniciar o quê?
A missão do ID, tá certo? Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus. E de repente o Espírito Santo foi derramado sobre todos que estavam reunidos e assentados na casa. Ao final do segundo capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa diz respeito a quem? A vós, aos vossos filhos, e todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então Pedro, depois no final do livro de Atos, já cheio, já revestido, ele vai dizer para o povo, olha, essa promessa, esse enchimento, o batismo com o Espírito Santo que vocês viram, é para todos, é para vocês, é para os vossos filhos, é para todos quanto Deus chamar. O que ele estava falando? Olha, é para nós e para todos. E eu e você estamos inclusos. Por quê? Porque nós somos chamados. Então essa promessa é para a igreja de hoje. Então assim como a pastora Isa começou falando aqui, que muitos falam, olha, o avivamento está acontecendo lá, está acontecendo do outro lado. Irmãos, esse avivamento quem promove é o Espírito Santo e ele está aqui. E nós já falamos, antes ele visitava, agora ele habita. Então eu e você temos que ser avivados. Por quê? Porque o Espírito Santo que aviva, ele habita em nós. Ele está no meio da igreja. Então nós precisamos, irmãos, confiar e desejar. Então ele era para todos. Para todos. E ele vai dizer aqui, ó, assim, o texto bíblico atesta a abrangência, a temporal e perene da promessa. Por que é temporal, irmãos? Porque para Deus não há tempo. Abaixo da terra do sol, existe um tempo para mim e para você. Tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de morrer. Mas para Deus, irmãos, não tem tempo. Não existe o tempo meu e o seu. Ele é do passado, ele é do presente, e ele é do futuro e da eternidade. Não existe tempo para Deus. É isso que ele está dizendo aqui, ó. O batismo no Espírito Santo é para todos os salvos, em todas as épocas, em todas as culturas e lugares, geografia. Então Deus não escolhe, irmãos, o preto, o branco. Isso acontece lá na África, isso acontece lá no Japão, isso acontece aqui no Brasil. Jesus, ele batiza uma criança. Jesus, ele batiza. Às vezes nós chamamos, né, para vir para frente. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo? E a gente não vê nem uma criança. Aí eu saio de lá, venho para receber e deixo meu filho lá. Criança, porque tem 2, porque tem 3. Mas o que Pedro falou aqui? Para os vossos filhos. Então, às vezes, a criança, quantas vezes crianças foram cheias, batizadas com o Espírito Santo? Então, irmãos, é para todos, não tem idade, não tem cultura, não tem lugar. É mundial, não é só nos Estados Unidos, é para o Brasil também. E eu creio nesse avivamento, na Paulistana. Amém, irmãos? Aqui e aí nós já falamos, e qual foi o propósito desse batismo, irmãos? Foi para evangelismo, para missão, para testemunhar, para servir. Não é só para ser pregador, ser pastor não, de púlpito. O Espírito Santo ele não capacita, Tiago, para servir também, para ser um diácono. Olha lá, quando os apóstolos estavam pregando, estava tendo um problema na igreja, porque estavam esquecendo das viúvas do ministério de servir. E aí Pedro falou, separa aí 7 homens, cheios de sabedoria, do Espírito Santo de Deus, para que não atrapalhe na pregação, na oração. Então aqueles que estavam servindo, também tinham que ser cheios do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele nos enche para servir, para ir para a cozinha, para limpar banheiro, para estar na porta. É para isso também, porque quer ser cheio só para ser pregador, né? Para ser cantor. Não, o Espírito Santo é para servir. E aí nós vemos aqui, ó, para cumprir, para fazer visita, para anunciar Jesus. Olha que interessante, irmãos. Mas muitos foram batizados e foram capacitados, irmãos, com dons espirituais. E estão parados. Estão parados. Não se dedica na obra, na igreja, no trabalho, na visita. Mas aqui está falando que o enchimento, o propósito do batismo com o Espírito Santo foi o quê? Para testemunhar, para falar de Jesus, para o reino de Deus. Pode falar, Tiago.
o falar em línguas é um dos dons. Irmãos, não confunda isso, porque acabei de falar que o batismo é um revestimento. Quando você aceita Jesus, você já recebe o Espírito Santo de Deus dentro de você. Você lembra que Jesus, quando ele entra na casa, ele sopra o Espírito sobre os apóstolos, sobre os discípulos, não é isso? Eles já receberam ali o Espírito Santo para habitar dentro dele. O batismo com o Espírito Santo é o quê? Um revestimento em quem já tem o Espírito. Então, se você não fala em língua, você já tem o Espírito Santo de Deus em você. E de repente você não tem um dom de língua, você tem um dom, como já falamos, de servir, você tem outros dons. Então, necessariamente, você não precisa ser batizado com o Espírito Santo para ter outros dons, para fazer a obra do Senhor. Você já tem o Espírito Santo de Deus. E aí Deus te dê, por isso que eu fiz questão de ler, porque vocês viram quantos dons que tem, fora do batismo com o Espírito Santo. Então não espere falar em língua para fazer a obra do Senhor, porque o Espírito Santo que habita em você, ele vai te impulsionar a fazer a obra. Tá certo, irmãos? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. O Espírito Santo aceitou, Jesus já recebeu, você já tem, ele habita dentro. Agora Deus, ele vai te dar dons, e não confunda dons com talentos. Tá certo, irmãos? O que é talento? Talento é aquilo que você já nasce. Tem pessoas que têm talento aí para fazer um serviço de pedreiro. Tem irmãs que, igual a irmã Lê, tem talento para cozinhar. Tem talento para tantas outras coisas. Talento nasce. E o dom não. O dom nós vimos aqui. Ele é dado por quem? Por Deus. Ele vem do céu. Para quê? Para você ficar parado? Para você não vir para o culto? Não. Para você servir. Irmãos, muitas pessoas confundem. Tem pessoas que falam, nossa, eu sou ministro. Eu não posso servir uma ceia, eu não posso fazer isso. Irmão, sabe o que é ser ministro? Ministro é servir. Ministro é estar à disposição. Então, ministério é servir. Então, você recebeu dons para edificação de quem? Sua? Não, para edificar a igreja. Então, dons é para servir a igreja. E aqui nós vemos dons que Jesus dá, que é de ministério, e dons que o Espírito Santo dá, que são os dons espirituais. Mas são vários dons. Então, se você não fala língua, de repente você tem 4, 5 dons que Deus te deu para que você sirva a noiva de Cristo. Irmãos, e ai de mim e de você, se recebermos esses dons e negligenciarmos, como tem a palavra, ele vai requerer de mim e de você um dia. Amém, irmãos? Vocês podem fazer pergunta, tá? Não tenha dúvida, porque isso que o pastor Tiago falou, é dúvida de muita gente. Eu não falo em língua, eu não tenho Espírito Santo. Não, são coisas diferentes. O batismo com o Espírito Santo você recebe na salvação. E o enchimento é a busca, o enchimento do Espírito Santo, que, como nós vimos aqui, é de repente. É de repente, irmãos. Você pode receber o batismo na conversão. Você pode ter pessoas que têm 10 anos e não recebeu. E assim sucessivamente. Por quê? Porque quem dá é Deus. Amém? O subtópico 3, ele fala sobre o engano dos cessacionistas. Eu não vou ler aqui, irmãos. Por quê? Quem são esses cessacionistas? São ramificação do evangelho, que eles não acreditam que hoje há os dons espirituais. Eles acreditam que cessou lá na igreja, que somente foi dado lá para os apóstolos, para os discípulos, no início da igreja, para crescimento. Eles acham que isso cessou, e que hoje não tem mais batismo com o Espírito Santo, que hoje não tem mais profecia, que hoje não tem mais cura. Mas nós que somos pentecostais, nós cremos sim, que os dons espirituais, irmãos, eles permanecem até os dias de hoje. E nós somos prova, nós temos experimentado isso. E não é só nós, irmãos. Todo o decorrer da história da igreja, houve grandes avivamentos. Pessoas na reforma, sendo batizadas com o Espírito Santo, falando em profecia. Então, isso não cessou, isso permanece. Por quê? O que foi que Pedro disse? A palavra de Pedro é o suficiente para nós crermos dessa maneira. Porque ele disse que aqui era para todos quantos o Senhor chamar. Então ele está dizendo, é para todo o tempo, enquanto houver salvação, enquanto houver alma se rendendo aos pés de Cristo, os dons espirituais, ministeriais, será operante na igreja do Senhor. Por quê? Porque eu acabei de falar que o dom é para edificar a igreja. Então, se é para edificar a igreja não está na terra ainda? Está. Então é necessário os dons para que a igreja seja edificada. Quando é que não vai precisar mais dos dons? Quando nós subirmos para glória. Aí não precisaremos lá. E lá é louvor, é o amor. Mas enquanto a igreja estiver aqui, irmãos, ela precisa da atuação do Espírito Santo para a edificação da sua igreja. Quantas vezes estaremos fracos? E aí o Espírito Santo vem e nos potencializa. Ele batiza, ele dá dons. Ele fala através da palavra. E aí nós vamos caminhando até chegarmos no
céu. Então, os dons ainda existem. Por quê? Porque a igreja está na terra. E se é para edificar a igreja, então os dons ainda estão operantes no meio dela. Amém, irmãos? Subtópico 2. O dinamismo da igreja apostólica. Dinamismo vai falar do quê? De bomba, de uma explosão. Tá certo? A igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecoste. Isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. A igreja nasceu avivada, assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina. A igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo. Portanto, ali no Pentecoste, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana. Então, o comentarista diz que, do ponto de vista histórico, ela nasce ali por quê? Porque é ali que acontece o maior avivamento, trazendo poder para a igreja sair e evangelizar. Mas claro que a igreja, irmãos, ela já existia. O próprio Jesus, ele forma ali a igreja chamando quem? Os discípulos, chamando os apóstolos, mais algumas pessoas, e ensinando para eles, mostrando Deus para eles. Então ali já é a igreja, mas aqui a igreja é potencializada através do poder do Espírito Santo de Deus. Por isso não abra mão, irmãos, não abra mão. Toda reunião, todo trabalho, todo evento, missão, o Espírito Santo ele precisa estar em primeiro lugar. Porque é Ele que vai potencializar, é Ele que dá crescimento, é Ele que traz salvação, é Ele que traz arrependimento, é Ele que aviva a igreja, irmãos. Não adianta eu querer avivar a igreja, não adianta eu querer inventar meios para atrair, para chamar. Quem atrai é o Espírito Santo, é Ele que atrai. Não adianta eu querer inventar meios, porque o Espírito Santo é o responsável por atrair, por encher, por avivar. Então é só pregue sobre o Espírito Santo e ele vai avivar a igreja. Então aqui a igreja ela nasceu, ela cresceu no avivamento no dia de Pentecoste. Já surgia, mas ela foi potencializada através do Espírito Santo de Deus. Aleluia por isso. Meus irmãos, o crente tem que ser atraído pelo Espírito Santo. Sim ou não? Nada é capaz de atrair, irmãos, jovens, crianças, adultos, sem ser o Espírito Santo de Deus. Eu vi um testemunho de alguém dizendo que eles faziam evangelismo ali naquela comunidade de Heliópolis. E eles faziam à noite, depois da meia-noite. Eles saíam louvando. Olha que interessante, se alguém falasse isso para mim, vamos evangelizar, vamos cantar à meia-noite, eu ia falar, tá louco. Encontrar quem na rua? Eles dizem que na comunidade saíram cantando, louvando. De repente, diz que saiu uma senhora, bem velhinha na janela. E aí desceu e começou a seguir e falou, meu filho, que é isso? Que coisa tão linda é essa? Ele falou, é Jesus, nós estamos apresentando Jesus para a comunidade. Ela falou, meu Deus, eu não conhecia ali, ela aceitou Jesus bem idosa. Irmãos, o que foi que atraiu aquela mulher mais de meia-noite, uma senhora idosa? O que foi que atraiu? É o Espírito Santo, irmãos, que atraiu ela. E o que atrai o povo para a igreja é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, Jesus sabia que o Espírito Santo seria o responsável de agir no meio da igreja, através de dons, capacitação, para atrair multidões, para alcançar outras cidades, estados, e chegar até o dia de hoje, e nós aqui em Mauá. Que coisa maravilhosa. Guarde isso, irmãos. Todo o trabalho que você for fazer, oração, jejum, e entregue na mão do Espírito Santo de Deus. Subtópico 2. A igreja depois do Pentecoste. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Porque às vezes, para que nós queremos o Espírito Santo? Só para um momento? Porque a igreja aqui ela é avivada. Mas e depois daquele dia que foi derramado o poder do Espírito Santo? Olha só, os sinais do poder de Deus no ato dos apóstolos pode ser resumido assim. Olha lá, conversão e batismos, os quais eram fruto do avivamento espiritual em Jerusalém. Após o Pentecoste, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança. Olha só, irmãos, depois de um avivamento, o que acontece? Salvação de almas, batismos, perseverança na doutrina, irmãos. Ninguém se desviava daquilo que foi ensinado.
eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, na doutrina de Jesus, na comunhão e na oração. Quando fala doutrina aqui, irmãos, está falando no ensinamento da palavra, nos ensinamentos de Jesus, na verdade. Eles permaneceram, eles não abriam mão. Então o avivamento, irmãos, traz obediência. Eles permaneceram, olha só, na comunhão. Irmãos, o que é comunhão? Eu preciso aprender a conviver com meu irmão. Às vezes nós cumprimentamos, pastor, meu irmão, mas não tem nada de irmão. Então nós precisamos ter essa comunhão com nossos irmãos, com a igreja. E às vezes nós chamamos de irmão, mas vivemos separados, no mesmo lugar, mas separado. Então o avivamento traz comunhão, traz amor. Eu preciso me preocupar com o meu irmão, com o meu próximo. A visita, quem está doente, quem não está vindo. A igreja não é só entre quatro paredes, a igreja precisa se preocupar lá fora. Então o avivamento, ele traz o quê? Comunhão. E olha que interessante. E eles permaneceram na comunhão e na oração. Então tudo isso traz a oração. Por quê, irmãos? Quem é avivado quer orar. Quem é avivado quer ouvir a palavra. Então, o avivamento no dia de Pentecostes não foi somente um dia. Depois que aquilo aconteceu, presbítero Ivan, a igreja permaneceu com essas características, em comunhão, permaneceu orando. Olha que coisa interessante. Havia o quê? Temor. Temor. O avivamento tem que trazer temor ao Senhor. Sinais e maravilhas, além de cuidado especial para com os irmãos carentes. Irmãos, o avivamento também traz preocupação da igreja com a área social. Isso faz parte do avivamento, Tiago. A igreja, quando ela está avivada, ela ama o seu próximo, ela se dedica mais à oração, ela se preocupa com os necessitados. Havia também temor, sinais e maravilhas, além de cuidado especial para com os carentes. O avivamento espiritual da igreja apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas. Olha o que o avivamento traz, irmãos. Compromisso. Para mim saber se eu sou avivado, se eu fui avivado em um dia, em um culto, em uma campanha ou no ano, eu tenho que ter essas duas características aqui. Olha só, em duas esferas. Na espiritual. A minha vida espiritual, depois de um avivamento, ela tem que ser mudada, irmãos. Olha só, piedade, a vida espiritual, piedade, que é o amor, palavra e oração. Então, depois do avivamento, irmãos, eu preciso ter esse desejo. Amor com o próximo, com a igreja. Eu preciso ter aqui desejo pela palavra. E também eu preciso ter o desejo pela oração. Será que nós precisamos ser avivados, irmãos? Quando a gente começa a ler a palavra e começamos a aprender, nós precisamos de um avivamento urgente na nossa vida e no meio da igreja. Porque quando nós falamos de palavra numa escola bíblica, quando nós falamos de um ensinamento na terça-feira, é poucas pessoas. Quando nós falamos de oração, irmãos, é poucas pessoas. As pessoas não conseguem dobrar o joelho para orar. Isso significa que você e eu, a igreja, ela precisa urgentemente de um avivamento. Porque a palavra está nos dizendo aqui que a igreja apostólica, depois de tudo isso, ela permaneceu avivada na palavra, na oração. Nós vamos ver, irmãos, que as pessoas, eles vendiam propriedades, entregavam dinheiro no pé dos apóstolos. Para quê? Para distribuir entre os irmãos carentes. E todos viviam igual, por quê? Porque havia amor, eles foram avivados pelo poder de Deus. E eles entendiam que deveria ter distribuição por igual. Isso não significa que eu tenho que pegar o meu dinheiro e dar todo, dividir, não. Mas eu preciso saber da necessidade do meu irmão. Glória a Deus por isso. Então você quer saber se a igreja avivada, se uma igreja ela é cheia no culto da palavra. Quer saber se uma igreja avivada, se no culto de oração tem muita gente. Quer saber se a igreja é avivada, irmãos? Essa igreja, quando fala de ajudar, está todo mundo aqui, ó. Vamos ajudar alguém, a igreja toda se compadece. Vamos sair a igreja toda. Aí sim é uma igreja avivada. Mas quando a igreja no culto da palavra, quando a igreja na escola bíblica dominical, quando a igreja na oração é pouca gente, essa igreja precisa ser avivada. Amém, irmãos? É isso que está nos ensinando aqui a palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos para o subtópico 3. Um ministério ungido para os dias atuais. Um ministério ungido para os dias atuais. Glória a Deus. Como nós precisamos, irmãos, do avivamento nos dias de hoje.
Porque nós estamos aprendendo aqui sobre a igreja apostólica, primitiva, e agora um ministério ungido para os dias atuais. Este avivamento, William, do dia de Pentecoste para a igreja, não ficou somente para eles, mas Deus ele tem para nós no dia de hoje também. E olha só o que ele diz aqui, ó, na unção do Espírito Santo. A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio da salvação de vidas para Jesus, expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados, conforme Jesus declarou. O que aconteceria? O ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja nesses dias. O que o comentarista está falando, irmãos? Que nos dias atuais, a unção do Espírito Santo ela é necessária no meio da igreja. E nós precisamos ver o que está dizendo aqui, olha. Salvação de almas precisa ter no meio da igreja, irmãos. Isso faz parte do avivamento. Expulsão de demônios. O demônio, se ele entrar na igreja, a pessoa precisa ser liberta. A pessoa não pode entrar aqui endemoniada e sair do jeito que entrou. Ela precisa sair liberta. Por quê? Porque é uma igreja avivada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Olha o que está dizendo aqui, precisa ter sinais e milagres. Esses sinais e milagres. A igreja precisa ter cura, libertação. E eu glorifico a Deus porque a nossa igreja ela tem testemunhado curas neste lugar. Eu glorifico a Deus porque os sinais têm se cumprido. Mas nós estamos satisfeitos? Claro que não. Nós queremos ver Deus salvando mais vidas neste lugar. Nós queremos ver pessoas possessas, pessoas que são oprimidas pelo diabo, chegar aqui e ela ser liberta. Nós precisamos ver isso, nós precisamos ter desejo. Mas como isso vai acontecer, irmãos? Eu e você de braço cruzado, no culto da palavra nós ficando em casa, o pastor nos convocando para oração, nós ficando em casa. Não, irmãos, nós temos que vir aqui orar, buscar ao Senhor, clamar. Eu glorifico a Deus porque o nosso pastor nos intimou, na realidade. Ele nos intimou, a liderança, alguns irmãos, a estarmos aqui 5h30, para orarmos aí 15 minutos pelo culto, para que Deus venha manifestar, meus irmãos, o seu poder, a sua glória no culto. Mas o que nós estamos fazendo? Acabamos de falar que tudo isso Deus ele pode trazer de repente agora nesse momento. Mas isso precisa de uma busca, precisa de uma preparação. O povo estava orando, eles estavam unidos, estavam buscando o William. E aí de repente aconteceu. Então eu quero convocar, eu quero trazer a memória de vocês nesta manhã. O poder de Deus ele vai continuar e mais ainda intensificar nessa igreja. Mas nós precisamos ter uma preparação, uma busca, oração, a palavra, dedicação, colaboração com o pastor, com o ministério. Se você, irmãos, está crendo nesta palavra, vocês que estão aqui nesta manhã, você que está ouvindo em casa, você também vai ser participante deste avivamento. E foi dito aqui que é de repente, mas havia uma busca, havia um desejo, havia uma entrega para que isso pudesse acontecer. E aqui nós vemos aqui que a unção do Espírito Santo, ela vai trazer esses sinais para a minha vida, para a tua, para a igreja. Vai haver cura lá na tua casa. Vai haver cura lá no teu trabalho. Alguém vai pedir para você orar, você vai colocar as mãos e pessoas vão ser curadas. De repente a pessoa vai estar possessa, vai pedir oração, você vai orar e pessoas vão ser libertas, demônios vão sair. Com a unção do Espírito Santo de Deus. Subtópico 2. Autenticado por Deus. Irmãos, olha que coisa interessante. Um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos, dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos, homiléticos da pregação. Todos esses instrumentos são importantes. Irmãos, ele está dizendo que não só, olha só, que um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio desses instrumentos. Não que nós não devemos usar, não que não seja bom, claro que é bom. Você fazer uma teologia, estudar, saber pregar, saber fazer um esboço, isso é maravilhoso, irmãos. Mas o que está dizendo aqui, que não vai ser autenticado por Deus somente por essas ferramentas. Também por essas. Mas olha o que está dizendo aqui para nós. Mas só eles não bastam. Ele diz que é bom para o aprimoramento. Então você que quer ser obreiro,
você que quer ser um líder, um pregador, é necessário você ler a Bíblia, você se preparar, conhecer tudo isso. Mas não só eles bastam, é preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Irmãos, quantas pessoas aí que tem teologia, tem até uma boa oratória, mas ele não é aprovado por Deus, porque ele quer agir na sua carnalidade, no seu orgulho, no seu eu. Mas aqui está dizendo o quê? Que você tem que ser aprovado por Deus. Foi assim que aconteceu em Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Vocês lembram quando Jesus chamou lá os discípulos e falou: olha, vocês vão e saiam para pregar. E aí eles saem, eles voltam contentes. Senhor, olha, demônios em teu nome foram expulsos, né? Aconteceu sinais e maravilha. Por quê? Jesus, ele enviou e ele autenticou o quê? O trabalho deles. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Quando você vai fazer um trabalho, vai fazer uma obra, e a gente pode ver o Espírito Santo agindo. E aqui ele está dizendo que não adianta capacidade técnica, mas nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos que ele autentique o nosso trabalho. Olha só. Portanto, o modelo da pregação do Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígios de Deus. Então Deus, ele precisa confirmar a nossa palavra, pastor Tiago. Às vezes você vai trazer uma mensagem e você não vai ver um paralítico andar. Às vezes você vai trazer uma pregação e você não vai ver ninguém batizado com o Espírito Santo. Mas, irmãos, a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ela não volta para Deus, irmãos, sem ela fazer efeito. Às vezes você ministra a palavra de Deus aqui e você não vê nenhum milagre. Mas aquela pessoa que ouviu a palavra, ela vai mastigar, ela vai remoer. E ela vai ser transformada, sendo crente. Não sendo crente, ela vai aceitar a palavra. Então muitas vezes Deus vai fazer, o poder da unção de Deus vai agir na vida da pessoa e você não vai ver. Agora tem pessoas que Deus tem chamada para o milagre, como nós vimos aqui. O pastor que esteve aqui conosco, né? Deus usando ele aqui, a gente viu, contemplou pessoas sendo curadas, com problemas na coluna, nos ossos. É chamada, irmãos, para a cura. Ficou evidente, visível para todos que estavam aqui. Mas às vezes Deus vai te usar de uma forma maravilhosa e você nem vai ver. Mas a pessoa que vai receber, ela vai ser abençoada através da ministração da sua palavra. Por quê? Porque ela foi ministrada debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Subtópico 3, para finalizarmos. Glorifica a Cristo. Todo avivamento, irmãos, tem que glorificar a Cristo. Nenhum trabalho, irmãos, nenhum trabalho ele deve ser feito, executado, para glorificar o homem, para glorificar uma congregação. Eu não vou fazer um trabalho aqui para mostrar que a sede é melhor que a sede do outro ministério. Eu não posso fazer um trabalho para mostrar que o trabalho desse ano meu é melhor que o trabalho do ano passado que alguém fez. Não. Todo trabalho, todo serviço nosso é para glorificar a Cristo. É para glorificar, é para agradar a Ele. O meu trabalho, irmãos, não é para agradar. Eu vou fazer um trabalho aqui porque eu preciso encher aqui de jovem, eu preciso encher aqui de adolescente, eu preciso encher aqui de adulto. Não. O meu trabalho, eu preciso saber primeiramente se ele está agradando a Deus, se ele glorifica a Deus, se ele adora a Deus. Porque muitas vezes nós queremos fazer o trabalho para agradar pessoas. Eu preciso colocar uma cor aqui que agrade todo mundo, porque o branco está fora da moda. O branco está fora da moda. Então eu preciso colocar uma cor mais forte, porque quem entrar aqui vai se agradar da cor. Eu preciso enfeitar a igreja para chamar a atenção de alguém. Mas você está chamando a atenção de Jesus? Será que ele se alegrou, se ele agradou? Então todo o nosso trabalho, a nossa pregação, irmãos, ela precisa primeiramente glorificar a Cristo. Claro que temos que fazer, tem trabalhos maravilhosos com som, com enfeite, decoração, precisa ser feito mesmo. Precisa ser feito trabalhos maravilhosos como tem sido feito na nossa igreja, em outro lugar. Mas a pergunta é, esse trabalho é para glorificar a Cristo? Se sim, tudo bem. Se não, nós estamos no caminho errado. Então aqui ele vai dizer, o ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não ao homem. O próprio Espírito Santo, ele trabalha para glorificar a quem? A Cristo. O Espírito Santo, ele trabalha na vida do pecador para levar para quem? Para Cristo. O Espírito Santo, ele trabalha para Cristo. E eu e você também devemos trabalhar para glorificar a Cristo.
Quantos trabalhos, irmãos, são feitos por aí para glorificar o homem, para que o homem seja bem falado? Mas aqui ele está dizendo, olha, não por acaso, nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. Assim, toda a mensagem do Evangelho e atividade sob a direção do Espírito Santo deve glorificar a Cristo. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir de nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Então, através, irmãos, da sua capacidade, de talentos que você já tem, de dons que Deus te deu, tudo isso Ele te deu para quê? Para glorificar a Cristo. E Paulo diz aqui, ó, tudo que você fazer, não é somente na igreja, tudo que você fazer, que seja comida, que seja bebida, tudo você tem que fazer para glorificar a Deus. Ontem nós estávamos ouvindo uma mensagem sobre quando Jesus transforma a água em vinho, e ali os noivos fazem o convite para Maria e estende a Jesus, né? E ali era uma festa, irmãos, ali não era um culto, ali eles não estavam numa sinagoga, não estavam numa igreja. E às vezes nós achamos que nós devemos colocar Jesus somente na nossa vida religiosa, na oração, no culto, na campanha. E ele dizia ali que ele convidou ele para uma festa, era um casamento. E muitas vezes nós colocamos Jesus aqui, o Senhor pode, aqui eu não preciso do Senhor, lá no casamento não. Mas eles convidaram Jesus para um casamento, para se alegrar. E Jesus estando lá, ele fez o milagre. Os noivos não passaram vergonha, talvez teriam que pagar multa, mas porque Jesus estava lá, em vez de tristeza, de vergonha, trouxe alegria. Mas eles não precisavam convidar Jesus. Jesus era o que? Era um mestre. Jesus era o Cristo. Talvez ele falasse assim, não, aqui não vai ter pregação, aqui não vai ter palestra, aqui não vai ter nada. Para que Jesus aqui? Mas eles fizeram questão de Jesus estar em toda a área da vida deles. Então, irmãos, aqui Paulo está falando, ó, tudo que você for fazer, na tua casa, no trabalho, é comendo, é bebendo, é se vestindo, é fazendo compra, coloque Jesus lá. Coloque Jesus, irmão, sabe por quê? Porque a qualquer momento, de repente, como falamos aqui, você pode precisar. E aí ele já vai estar lá, colocando a mão dele e guardando. Que coisa maravilhosa, irmãos. E eu glorifico a Deus, irmãos, porque nós sabemos que o ministério do Espírito Santo é apresentar Jesus. E o meu e o teu também é. É louvando que Deus te deu a graça? Apresenta Jesus. Ensinando, apresenta. Pregando, dirigindo a igreja, apresenta Jesus. Tudo que você for fazer, apresenta Jesus. Eu queria ler a conclusão para finalizarmos. A igreja apostólica nasceu sobre o avivamento do Pentecoste, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo de sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores. Olha que coisa linda, irmãos. A igreja cresceu de uma forma maravilhosa, pastor Tiago. Mas o êxito do crescimento da igreja não foi o conhecimento teológico de Pedro, de João, de Tiago. Não foi, irmãos. Não foi. Olha só. E o que foi então? O que fez toda a diferença no ministério da igreja apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre a igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível, irmãos. Nós vemos lá Pedro, nós vemos lá os apóstolos com medo. Quando Jesus foi crucificado, quem estava lá? Maria e João. Lembra que João falou, olha, Jesus falou, João, cuida da minha mãe. Ninguém estava lá mais. Mas depois que o Espírito Santo veio sobre a igreja, aí a gente vê eles trabalhando de uma forma tão maravilhosa, irmãos. Numa forma explosiva, ao ponto de todos eles entregar a vida por Jesus. João, na ilha de Apocalipse, morre de velhice. Mas todos os outros, eles não hesitaram em entregar a vida para que o nome de Cristo fosse glorificado. E assim é a minha e a tua vida, irmãos. Que nós possamos entender que todo trabalho na igreja, todo o nosso trabalho aqui, seja ministerial, seja de serviço, como nós falamos, mas que o Espírito Santo ele esteja na direção, que ele esteja na frente.
Que nós possamos entrar aqui na igreja e falar: Espírito Santo, toma a direção do culto. Espírito Santo, toma a direção dos músicos. Espírito Santo, toma a direção do louvor. Espírito Santo, toma a direção do nosso pastor, do dirigente. Espírito Santo, toma a direção dos porteiros aqui. Envolve a nossa igreja. Ore ao Senhor quando você entrar aqui, para que o Espírito Santo seja o dirigente do culto. Irmãos, esse avivamento que veio sobre a igreja primitiva, ele vai renovar a nossa vida, a nossa igreja, este bairro, esta cidade, no nome do Senhor Jesus. Algum dos irmãos tem alguma pergunta para fazer, alguma colocação, porque nós vamos finalizar? Não? Então que Deus abençoe a todos vocês, todos que estão nos acompanhando, que você possa nesta manhã entender que a minha e a tua vida, ela não é nada sem o Espírito Santo de Deus. Os seus dons que Deus te deu, ele não é teu, ele é para servir. E que nós possamos nesta manhã, se porventura paramos por algum motivo, que possamos sair daqui glorificando a Deus através do Espírito Santo e dos dons que Ele deu para a sua igreja. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, à noite nós teremos culto. Estaremos aqui, os líderes às 5h30, para estar de joelho dobrado orando. E às 18 horas teremos o nosso grande culto, o culto com a família. Tem algum ensaio anterior? Não, né? Então vamos levantar, agradecer ao Senhor nesta manhã. E eu quero aqui convidar a missionária Vala, ela vai estar orando, agradecendo a Deus por este dia, por este momento. Que Deus possa dar um domingo maravilhoso para cada família, para cada irmão. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus, nós queremos, Senhor, neste momento, agradecer a Ti, ó Pai, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito nesta manhã. Aleluia, nos abençoando com a Tua palavra gloriosa. Espírito Santo de Deus, nós aprendemos, Senhor, aleluia, a importância, meu Pai, da Tua presença na nossa vida, que é gloriosa, meu Deus. Nós queremos, Senhor, agradecer com nossa alma, o nosso coração, por esta manhã que o Senhor preparou para cada um de nós, Senhor. Está nos revestindo cada vez mais, buscando a Tua presença gloriosa. Pai, nós estamos indo para o nosso lar. Nós queremos Te pedir, meu Senhor, nos acompanha, despede nós na Tua santa e gloriosa paz para nossos lar. Fica conosco, meu Pai. É o que nós Te pedimos, Senhor, e já Te agradecemos em nome do Teu Filho amado. Curva a sua cabeça, que o grande amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com a igreja do Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam, está terminado em nome do Senhor Jesus.